Hoje nós vamos começar e terminamos só na semana que vem, ou seja, são 4 aulas aí destinadas às funções um pouco mais avançadas, né, do Excel, tá bom? Então, vamos lá, tem bastante coisa para ver, tá? Então, as funções, especificamente, elas se dividem lá em categorias, mais ou menos, né, como categorias, ou áreas específicas. Então, você tem lá a categoria de cubo, que tem lá 7 funções para manipulação e armazenamento de dados. É realmente aquele formato de cubo, né, para você rodar o cubo de dados assim e ter várias visões, né? Tem funções de banco de dados, tem 12 funções, engenharia, aproximadamente 39 funções, aí financeira, informação, lógica, ou seja, tem muitas funções. Vai dar para a gente ver todas? De forma alguma. Então, o que nós vamos ver aqui são aquelas que têm um nível, né, um pouco mais avançado, assim, ou seja, que vocês, na área de vocês, né, vão com certeza em algum momento, ter que utilizar para facilitar algum processo, né, que vocês queiram implantar. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar com uma das funções mais utilizadas, né, que é a de procura, a PROC-V e PROC-H. Que é, e a PROC também. Então, a PROC é uma função que já está, vamos falar assim, está sendo abandonada, vai. Ela continua porque tem muitas planilhas, né, que foram construídas há algum tempo atrás, que ainda estão rodando, que foram construídas com base na PROC. Nós só tínhamos a PROC. E agora nós temos duas novas funções, que é a PROC-V e a PROC-H, tá? Que vieram substituir a PROC. Então, vamos ver aqui o que é isso, né? Então, vamos começar com a PROC-V. Para que eu consiga explicar, né, adequadamente, eu preparei aqui uma planilha para vocês. Vou passar aqui no chat, tá? Lembrem-se, né? Baixem a planilha, né? Clica lá nos 3 pontinhos, baixar, e aí utiliza lá no seu computador, tá bom? Só para não compartilhar com todo mundo aqui. Muito bem. Então, essa planilha aqui, ó, vou abrir aqui para vocês. Nós temos aqui uma base de dados. Então, a função PROC-V e PROC-H, ela basicamente é utilizada para procurarmos, PROC de procura, né? Procurarmos valores dentro, né, de uma base de dados. Aqui a gente tem uma base de dados muito pequenininha, né? 6 elementos apenas, mas imaginem só se vocês tivessem aqui 6.000 itens, né? Então, efetivamente, já ficaria um pouquinho mais complicado, né, de procurarmos e fazermos aí a automatização de alguns processos aqui numa tabela, né, numa base de dados maior. Muito bem. Como é que ela funciona? A primeira coisa que a gente tem que ter noção, né, é que a chave de busca que a gente vai buscar alguma informação, ela tem que estar organizada, ou seja, ela tem que estar ali, por exemplo, organizada em ordem crescente, decrescente, alguma coisa assim, de preferência crescente. E também existe aí uma necessidade de que para procuras, né, para a procura ser mais efetiva, não posso ter repetições de elementos. Então, geralmente, né, num cadastro de produto, o que acontece? Nós temos apenas um item de cada produto, pelo menos deveria ser assim, né? Então, existe todo um processo de normalização das bases de dados, né, feita aí pelo pessoal de tecnologia,
justamente para que a gente não tenha essa repetição de dados. Então, numa base de dados, eu tenho aqui um elemento de cada tipo, né? Então, aqui no caso, se vocês observarem, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho, né? Se vocês observarem aqui, nós temos então o código do produto, ele é único, né? Aí ele tem lá um determinado grupo, uma descrição, o que é esse item, aí a medida dele e o preço dele, tá bom? Então vejam só que eu tenho aqui, então, cada um dos itens é único, eu não tenho duas cervejas Heineken, não posso ter, né? Porque isso aqui é um cadastro de produtos. Tudo bem até aqui, pessoal? Entenderam a ideia? Então a base de dados de vocês tem que ser composta por produtos únicos e eles têm que estar ordenados, ok? O que eu fiz aqui? Eu coloquei todos esses elementos, a gente já aprendeu na aula passada, né? Marquei aqui e eu criei aqui uma nova tabela, tá? Então eu criei uma tabela e chamei essa tabela aqui de TB Cadastro, ok? Basicamente isso que eu fiz aqui. Muito bem, então vamos lá ver a PROC-V. Como que a gente utiliza? Vamos imaginar o seguinte, ó, eu vou aqui registrar as vendas, né? Então eu coloco aqui uma determinada data, coloco aqui o código do produto. Então eu vou vender um desses produtos aqui, por exemplo, em uma determinada data, tá? Coloquei aqui o código. Eu quero, né, que saia automaticamente aqui a descrição, a medida e o preço. O que acontece? Eu poderia vir aqui, né? Eu vou vender o número 3. Vir aqui e copiar, né? A cerveja, a medida dela e o preço, né? Trazer para cá e colar aqui, certo? Poderia fazer isso? Óbvio, né? Mas começa, dependendo do ritmo, dependendo do volume que vocês têm que fazer, isso começa a ser inviável. E outra coisa, né? Vai que você está aqui no produto 3, aí você vem para cá na correria e pega aqui o produto 4, né? Pronto, já foi feita a coisa errada, né? Então, às vezes não dá certo de fazer esse tipo manual. Então, a gente tem que tentar automatizar para reduzir o máximo possível de erros. Então, o que eu quero aqui? Então, eu digito aqui a data, digitei aqui, por exemplo, o código 1, eu quero que venha aqui, então, a descrição do código 1 aqui, que é cerveja Heineken, a medida dela e o valor dela, tá? Como é que eu faço isso? Então, aqui eu vou utilizar, é uma das aplicações do PROC-V. E por que PROC-V? O V no final significa vertical. O que eu vou fazer? Eu vou procurar os elementos que estão dispostos verticalmente, ó, verticalmente, tá bom? Eu também tenho uma outra função chamada PROC-H, se os produtos estivessem na horizontal, né? Os elementos de busca estivessem na horizontal, tá joia? Então, aqui no caso, eles estão na vertical. Então, eu vou utilizar o PROC-V. Então, como que eu tenho que fazer? Eu digitei 1 aqui e eu quero que efetivamente apareça aqui a descrição. Então, eu digito lá, deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, eu digitei o código aqui, eu quero que venha aqui a descrição. Então, eu vou lá, igual, digito lá PROC, né? PROC, olha lá, H, procurar, PROC-V e PROC-X, né? Então, vamos ver aqui, ó, o PROC-V, tá? E aí, eu abro o parênteses e ele me dá aqui as chaves de busca, né? Os parâmetros que eu tenho que passar. O primeiro, né? Qual vai ser o valor que eu vou procurar? Óbvio, né? Eu digitei o código aqui, eu quero que ele procure lá, né, naquele conjunto de dados, este valor aqui, tá? Muito bem. Aperta lá em ponto e vírgula. E aonde que está a minha matriz de dados? A minha matriz de dados, né, está aqui na minha base de dados, né? Então, eu poderia vir aqui, ó, e selecionar toda ela aqui, né?
ou seja, é como que eu posso dizer, uma área, né, uma região, ou então, né, se vocês clicarem aqui sobre ela, né, deixa eu só sair lá daquela função, depois a gente digita de novo, se a gente clicar aqui sobre ela, a gente viu que toda essa região aqui, ó, é uma tabela. Então, eu também, né, ou eu coloco, né, a região, né, que comporta aqui de A4 até E11, eu poderia colocar isso, ou eu coloco simplesmente o nome da tabela. Então, vamos voltar lá, vamos digitar de novo, igual. Pode falar, Tânia. Não, professor, é que abriu sozinho. Ah, tá bom, legal. Pensei que estava com alguma dúvida. Ponto e vírgula. Então, aonde que eu vou buscar? Então, ó, se eu digitar aqui, ó, TB, né? Ele já me traz aqui automaticamente. Só clicar aqui, ó, TB cadastro, né? Que é o nome da tabela. Ponto e vírgula. Aí, ó, qual é o índice da coluna, né? O índice da coluna, no caso aqui, né? É a que eu quero que retorne, tá? Então, é o índice de retorno. Então, muito bem, ele vai procurar naquele conjunto de dados e eu quero que ele retorne uma determinada informação. Aonde está essa informação? Qual é o índice aqui? Então, aqui, ó, quando a gente tem uma tabela, né, os índices são basicamente as colunas aqui, porque é PROC H, né? Se fosse PROC V, se fosse PROC H, seriam as linhas, tá? Então, aqui no caso são as colunas. Então, eu tenho a coluna 1, a coluna 2, eu quero que ele retorne aqui, ó, o elemento, né, a informação que está no índice 3 aqui, ó, na coluna 3, tá bom? Então, vamos voltar lá. Então, aqui, então, eu quero que ele retorne o índice 3, ponto e vírgula. E agora, ó, eu tenho duas alternativas, ou eu coloco verdadeiro ou falso aqui, tá? O que que é isso? O verdadeiro, ele pede uma correspondência aproximada. O que que é isso? Ele vai lá buscar, e se você tiver, por exemplo, aqui, ao invés do código 1, 2, 3 aqui, tiver um valor, né, 4,3, 4,4, e lá na chave de busca, ele não tiver esse valor aproximado, ou for uma série, né? Aí ele vai tentar buscar o mais aproximado ali. Então, nesse caso especificamente, nós queremos o valor exato. Então, aqui eu não vou fazer uma correspondência aproximada, não vou colocar verdadeiro, vou colocar falso, eu quero exata, né? Então, aqui eu digito aqui, ó, falso, tá? Muito bem, vamos teclar Enter e vamos ver. Olha lá, ele trouxe exatamente o que a gente queria, né? Ele trouxe lá a cerveja Heineken. Vamos ver se está funcionando? Ao invés do código 1, eu vou colocar o código 2, ó. Enter. E olha lá, ele veio e buscou a cerveja. Vamos ver se ele acertou aqui, ó. 2, cerveja Brahma, né? Vamos só fazer mais um teste aqui, ó. Vou digitar o 4. Ele tem que trazer o queijo, né? Olha lá, queijo reino tirolês. Ok? Então, isso, né, faz com que o processo, né, aconteça de maneira... E olha só, se eu digitar aqui um valor 10, por exemplo, não tem 10 lá, né? Ele vai me trazer, ó, a informação que está não disponível. Ok, pessoal? Só tem um detalhe, ó. Olha só o que acontece, né, com essa fórmula aqui, quando eu não digito nada, ó, não tem nada aqui, ó. Ela mostra aqui, ó, o valor não disponível, né? Como é que eu resolvo isso? Eu quero que quando estiver vazio, né, ele não faça essa verificação. Como que eu faço? Exatamente. Então, ó, vamos editar F2 aqui, vamos editar a fórmula. Então, eu só quero que ele vá procurar se tiver um determinado valor ali, certo? Então, o que eu faço aqui, ó? Antes do PROC-V, ó, eu coloco assim, ó, se este elemento aqui, ó, que é o B5, for igual a vazio, né? Vazio a gente representa assim, ó. Se for igual a vazio, o
que eu faço? Eu mostro vazio, eu mostro uma mensagem sem nenhuma mensagem. Caso contrário, ou seja, se ele não for igual a vazio, aí sim eu vou fazer essa busca aqui. Aí a gente coloca um fecha selo aí no final. Enter. E pronto, ó, resolvemos o problema. Agora, quando eu coloco um valor aqui, ele traz. Quando eu não tenho nada, ele não mostra nada. Tá joia? Então, vamos só pegar a fórmula aqui e colocar aí no chat para vocês. Ctrl C. Entenderam aqui? Tranquilo? Muito bem, agora eu quero expandir isso aqui para medida e para preço, né? Vamos fazer isso aqui então. Então, aqui no caso, ó, a gente pode aqui, Ctrl C, vamos aqui apenas copiar, né? Ctrl V. Então, ele trouxe aqui, ó, eu ainda estou vendo B5, né? Deixa eu editar aqui. Eu estou vendo aí no B5, né? Estou lá no TB Cadastro, só que agora eu quero trazer, não a coluna 3, mas que coluna que eu quero trazer? A coluna número 4, que tem lá a medida, tá? Então, vamos ver, é a coluna 4 mesmo? É a coluna 4, ó, 1, 2, 3, 4. E o preço vai ser a coluna 5, né? Então, vamos lá, na coluna 5, o preço aqui, vamos copiar, e a gente só altera este valor aqui. Ctrl V. E aí a gente altera para 5 aqui. Muito bem. Vamos ver então, código 1 aqui. E aí ele trouxe todas as informações. Olha lá, cerveja Heineken, a medida e o valor. Apenas para complementar aqui, né? A quantidade. Então você vai colocar então agora aqui a data. Por exemplo, hoje é dia 6, né? 6/10/2021, né? Vendi aqui, por exemplo, queijo tirolês, né? E aqui eu vendi, sei lá, 500 gramas deste queijo, né? E aqui eu tenho que calcular o valor total. Então eu vou fazer o quê? Né? Pego essa quantidade aqui e faço vezes o preço dele, né? Então, se eventualmente, né, ao invés de queijo, né, for uma cerveja Brahma, né, tá lá, ó, cerveja Brahma Raiz, 3,50, comprei 500 unidades dela, né, e deu 1.000. Beleza, pessoal? Muito bem. Aqui agora, né, o que nós vamos fazer? Vejam só, eu vou digitar o código aqui, eu tenho, né, que fazer isso. Eu tenho que digitar o código do produto e agora a gente vai utilizar o PROC-V e o PROC-H, tá? Então vejam que aqui embaixo, deixa eu aumentar aqui para vocês verem com mais... melhor, né? Que nem o lobo mau, né? Esse zoião, né? Então aí, ó. Aqui eu vou digitar o código do produto. Eu quero que ele traga aqui a descrição. A descrição está lá na minha base de dados, né? Então, o código, ele traz a descrição, ok? Tudo bem, é o PROC-V que a gente já aprendeu na planilha anterior. Muito bem. Depois que ele trouxe aqui a descrição, olha só o que nós temos aqui embaixo, tá? Deixa eu só aumentar aqui as colunas, né? Para caberem aqui. Muito bem. Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos agora, veja que inverteu, né? Então, o que era na horizontal, agora está na vertical, a busca, o índice de busca, olha só. Então, agora, depois que ele trouxe aqui o nome, a descrição, né? Eu vou buscar agora aqui, ó, horizontal, tá vendo? Eu vou buscar horizontalmente. Então, eu tenho aqui os dados, né? Aqui eu tenho, então, horizontalmente, o nome, a cerveja Heineken, cerveja Brahma Raiz, queijo tirolês, tá vendo? E aí, uma vez que eu busquei aqui a minha descrição, eu vou trazer aqui o quê? As informações de cada um desses produtos. Eu vou trazer o estoque mínimo, olha lá, o estoque mínimo,
o estoque máximo, o lote e o custo. E eu tenho todas essas informações aqui, ó. Estão vendo? Tudo bem, entenderam? Eu só inverti o que era na vertical, aqui, né? Aqui eu estava buscando, então, dados na vertical, então a minha chave de busca era na vertical. Nesse caso aqui, ó, a minha chave de busca é na horizontal, ok? Então aqui eu digitei o código, ele vai trazer a descrição e automaticamente ele vai mostrar aqui, então, o estoque mínimo, o estoque máximo, o lote e o custo, ok? Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia? Então vamos fazer. Sim. Então, a descrição, né? Então vamos digitar aqui o 1 aqui, né? A descrição a gente já sabe como fazer. Como que é mesmo? Igual proc v, né? Eu quero procurar este valor aqui, aonde? Na nossa tabela TB, ó lá, TB cadastro. Eu quero que ele busque a chave 3 e eu quero que seja exato, ok? Então ele trouxe lá a minha cerveja. Muito bem. Agora, com base nessa informação, eu quero que ele busque aqui, tá? Então agora eu vou vir aqui para o estoque mínimo, vou digitar igual, agora ó, proc H, tá? Proc H. O que eu quero que ele busque aqui? Agora eu quero que ele busque o quê? Essa informação aqui, ó, o nome, tá? B5. Aí, aonde eu quero que ele busque? Lembra que eu falei para vocês? Eu tanto posso colocar uma tabela ou colocar o quê? Um espaço, né? Um segmento da minha tabela. Aqui no caso, só para a gente entender como funciona, ó, eu vou marcar ó, toda a tabela aqui, tá? Essa tabela aqui, tá? De E11 até A11 até E15, tá? Que é a minha base de consulta aqui, tá ok? Ponto e vírgula. Qual é o índice que eu quero? Lembram que antes a gente estava trabalhando com o índice, porque a gente estava buscando os dados na vertical, e aí então o índice estava nas colunas. Aqui no caso, ó, eu tenho que a busca na horizontal, então os índices estão o quê? Nas minhas linhas. Então a primeira é a 1, a segunda é a 2. É o estoque mínimo que eu quero? Então ele está na 2, ó, estoque mínimo. Então eu coloco aqui 2. E também quero que seja exato, tá? Então aqui, falso. Enter. E ele trouxe aqui, ó, 500. É isso mesmo? Olha lá. Estoque mínimo da Heineken, 500. É isso mesmo. Então, olha só. Vamos ver se está funcionando. Eu vou agora pegar a 2, que é a Brahma, 2. Ele vai ter que trazer o estoque mínimo igual a 2.500. Vamos ver se ele vai. Não, estoque mínimo, desculpa, é 300, né? Ó, tá aqui, ó, estoque mínimo 300, tá certinho, tá? Vamos ver agora, vamos mudar aqui, vamos falar o queijo tirolês, ó, 3. 3 é Benedict, não, o queijo tirolês é 4, né? 4, queijo tirolês, e ele veio aqui, ó, e trouxe o estoque, então tá tudo funcionando. Muito bem. Agora, aqui, ó, o que eu vou querer? Basicamente, eu vou copiar para cá todas as informações. E para a gente conseguir copiar, eu vou editar aqui a fórmula, ó, e vou fazer o seguinte, eu vou travar. Então, quando eu copiar, eu quero que sempre ele busque o quê? O B5. Então, eu venho aqui, ó, sobre o B5 e coloco F4. Ó. Então, ele trava, né? Coloca aqui o meu endereço absoluto. E a mesma coisa aqui, ó, na minha série de dados, né? Eu quero também os valores absolutos. Coloco aqui F4 para esse e F4 para esse. Então, agora eu tenho os valores absolutos. Muito bem. Agora teclo Enter. Veja que ele trouxe a mesma coisa. Agora eu posso copiar para cá, ó. Copiei. Só que ainda ele trouxe o quê? 50, 50, 50. Por quê?
eu não mudei o índice, né? Então, eu venho aqui, edito a fórmula F2. Então, aqui, ó, ao invés de 2, eu quero que ele traga estoque máximo. E ele é o índice 1, 2, 3. Então, eu coloco aqui 3. Enter. O lote, ele é F2, F2, F2. O lote é o índice 1, 2, 3, 4. Então, o lote aqui, ó, eu vou marcar como 4. Enter. E o custo, né? Eu quero que ele traga, então, o quinto, né? F2. Então, aqui é o quinto índice. Enter. Muito bem. Aí, o que aconteceu aqui? Ele trouxe o valor 2, né? Mas aqui o índice é 1. Não, é 2,10, né? Então, é só formatar aqui como dinheiro, né? Vamos formatar aqui como dinheiro. E aí ele vai trazer o valor certinho, tá? Agora vamos mudar aqui, ó. Eu quero a primeira, que é a Heineken, ó. Ele automaticamente atualizou tudo aqui pra gente. Ok? Podemos ir para PROC. Nossa, tem mais um ainda. Tem mais um. É que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Vamos imaginar que vocês vão trabalhar com uma planilha muito antiga, né? E aí, possivelmente, ele não esteja utilizando nem o PROC-V, nem o PROC-H, ele esteja utilizando o PROC, tá? Então, como é que isso funciona? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe para vocês um caso real, né? De cálculo de imposto de renda, né? Então, essa tabela aqui, a gente pegou lá do imposto de renda mesmo, aqui, ó, receita.fazenda.gov. Então, a tabela de imposto de renda aqui. Aí a gente tem aqui, ó, uma faixa salarial. De acordo com essa faixa salarial, você tem, então, uma alíquota que vai incidir sobre ela. E eu tenho aqui também uma parcela a deduzir. Então, eu faço, né, a multiplicação, né, por essa alíquota aqui, e eu vou deduzir, né, do desconto lá, né, eu vou deduzir essa parcela aqui, né? Então, por exemplo, né, e outra coisa, em média, né, a gente paga uma alíquota de previdência em torno de 11%. Então, pensando aqui num salário, né, a gente coloca aqui qualquer salário aí, né, por exemplo, sei lá, R$3.500, né, como é que eu calculo aqui a previdência? Então, a base do cálculo do imposto de renda é menos, né, o que você pagou para a previdência. Então, como que eu calculo aqui a previdência? Eu pego o meu valor aqui de salário bruto, então igual o salário bruto, e multiplico, né, por essa alíquota aqui, ó, de previdência, né? Então, aqui eu tenho o que descontou, por exemplo, né, da minha contribuição para a Previdência Social. Agora, né, eu faço o quê? O meu salário menos isso, né? Então, igual meu salário menos esta previdência aqui. Eu tenho agora o salário que eu vou utilizar como base de cálculo do meu imposto de renda. Muito bem. Para eu calcular aqui o imposto de renda, eu tenho que saber qual vai ser a minha alíquota, né? E aí eu vou ter que tomar como base este salário aqui. Então aqui, ó, para calcular a alíquota, né, a deduzir aqui, ó, vamos trazer para cá, ó, aqui vai ir em cima, vamos aqui no ladinho. A alíquota a deduzir, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar este salário base aqui, vir nessa tabela aqui, ó, e encontrar qual é a faixa. Só que percebam bem, aqui eu não tenho valores exatos, né? Eu tenho valores aproximados aqui, ou seja, eu tenho faixas aqui. Então, como que eu vou fazer? Então, a PROC-V, a PROC, ela já faz isso, a PROC-V também, né? Mas a PROC, ela já trabalha com valores não exatos, tá? Então, vamos utilizar aqui a função PROC.
Então, eu digito lá, igual, né? Proc, né? E aí, deixa eu só reduzir um pouquinho aqui para aparecer todo mundo aqui. Agora está aparecendo, tá? Muito bem. Então, aqui eu vou lá digitar igual. Agora é só proc, tá? Olha lá, proc. Abro parênteses. E aí ele fala o seguinte, bom, qual que é o valor que eu vou procurar? O valor que eu vou procurar é o valor que tem a base de cálculo. Então, o valor que eu vou procurar é esse cara aqui, ó, né? É o H7, beleza? Muito bem. Aonde eu vou procurar? Agora, a PROC, ela tem uma nuance, tá? O que acontece? O valor que eu tenho que procurar, ele tem que estar, né, na minha tabela, vamos falar assim, de busca, tá? O mais à esquerda, aí ele só procura na vertical, tá? O PROC. Então, eu tenho que, é o valor mais à esquerda da tabela. Ou seja, eu tenho que colocar na minha coluna 1 sempre o valor de busca. E o que ele vai retornar? O valor mais à direita, tá? Então, aqui no caso, ó, eu vou ter que marcar, aqui, ó, D até a alíquota. Eu não quero que ele retorne a alíquota. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar aqui dentro dessa faixa, tá? E ele vai retornar o mais, ou seja, a coluna mais à direita, o valor que está na coluna mais à direita, ok? Só isso eu tenho que fazer. Eu só tenho que informar o valor que ele vai procurar e a faixa de valores. Fecho e dou Enter. E olha só o que ele trouxe. Ele trouxe lá 15%. O que é 15%? Ó, se a gente for aqui, ó, 15% está aqui, ó, de 2.826 a 3.751. Está correto? Está correto, olha lá, 3.115. Né? Então, ele já trouxe a alíquota correspondente. Por quê? Ele trabalha com aquela variável não exata, então ele vai tentar encaixar qual é o valor que está mais próximo aí, tá? Muito bem. E aí, para eu definir aqui, eu também tenho que definir a parcela a deduzir. Então, vamos fazer muito semelhante, porque dependendo da faixa, eu tenho aqui ó, uma parcela a deduzir. Então, como que eu faço? Mesma coisa lá, igual, apenas PROC, tá? O que ele vai fazer? Eu vou buscar este valor dentro, agora ó, eu vou pegar até a parcela a deduzir. Por quê? Eu quero que ele retorne o valor que está mais à direita, que é a parcela a deduzir, ok? Fecho lá, Enter, e ele me trouxe lá 354,80, é isso mesmo? Ó, de 2.000 a 3.700, 354. Muito bem. Agora, com esses dois valores aqui, eu consigo calcular o meu imposto de renda aqui, ó, a deduzir. Como que é o imposto de renda a deduzir? Vai ser este valor aqui, né, multiplicado pela alíquota, menos a parcela a deduzir. Enter. Então, ó, vai deduzir 112. E aí, então, o meu salário líquido vai ser quanto? Vai ser este valor aqui, né? Então, igual este valor aqui, menos a parcela de imposto de renda a deduzir. Ok? Então, eu vou receber 3.002,55. Vamos ver se ele está funcionando? Vamos trocar aqui o salário, né? Vou imaginar que eu recebi R$ 1.500, né? Então, vejo, né? A previdência ainda continua, né? Mas a base de cálculo, e aí a base de cálculo continua, mas vejam lá, a alíquota e a parcela a deduzir agora está zerado. Então, ele foi certinho lá, ó. Ele não trouxe nada, eu vou ganhar os mesmos 1.350. Agora, vamos colocar um salário bem alto, né? Acima de 5.000, né? Então, sei lá, R$ 6.000. R$ 6.000, olha lá, ele trouxe 27%, a parcela a deduzir, e ele já fez os descontos correspondentes ali e me trouxe o total. Ok? Agora, só para a gente entender, né, vejam que o PROC-V é uma função que já está
sendo não muito utilizada mais. Por quê? O PROC H e o V, ele substitui. No caso, é o PROC V, né? Como é que eu conseguiria trazer, por exemplo, a alíquota aqui, né, utilizando o PROC V? Então, vamos fazer aqui embaixo, ó, usando o PROC V, trazer a alíquota, tá? Então, ó, igual PROC V. O que eu tenho aqui inicialmente? O valor que eu quero buscar, tá? Então, o valor que eu quero buscar, ele continua aqui, ó, que é a base de cálculo, ponto e vírgula. Aonde eu vou pegar? Aí eu posso marcar toda a minha tabela, porque eu vou identificar qual é o índice que eu quero trazer, não é isso? Ponto e vírgula. Qual que é o índice? Eu quero trazer a alíquota, né? Então, ela está na 1, 2, 3, na coluna 3. Ponto e vírgula. E aqui que está o grande detalhe, ó. Nos anteriores, quando a gente utilizou o PROC V, nós marcamos aqui como falso, porque a gente queria o exato. Neste caso aqui, eu quero o valor aproximado. Então, eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro. E ele vai funcionar exatamente como o PROC. Vamos ver? Ele trouxe exatamente a alíquota. Então, vamos mudar aqui o valor do salário, R$ 3.500, e ele atualiza ali automaticamente. Muito bem, deixando os livros de lado, né? Então vamos voltar aqui. Então a gente viu o PROC, né? A função C, né? Nós já exploramos bastante. E aí o soma C, que nós utilizamos na aula passada, lembram disso, né? Então, o soma C, ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai utilizar um determinado intervalo, né? Utilizar aqui uma determinada referência, e ele vai, basicamente, então, um intervalo, um critério, e qual é, né, aquele intervalo de soma que eu vou, então, efetuar o cálculo de acordo com aquele critério, né? Então, eu tenho aqui mais uma planilha, deixa eu passar para vocês, que eu já digitei aqui. Cadê? Aqui, ó, soma C e conte C, tá? Passa aí para vocês, só para não ter o tempo aí de digitação para a gente ganhar aí, tá? Então, vamos abrir aqui a planilha. Então, basicamente, na apostila ali, né, nós temos exatamente essa informação lá. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui, ó, na apostila tem exatamente essa informação. Então, eu peguei e copiei para essa planilha que vocês estão agora recebendo, né? Então, aqui, né, eu tenho lá os vendedores, as datas, regiões, tudo mais. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu vou fazer aqui do ladinho, tá? Eu quero trazer aqui, ó, o vendedor, e eu quero trazer aqui do lado o total de suas vendas, né? Eu quero saber qual foi o total, né, de vendas de um determinado vendedor, tá? E aí, basicamente, eu trago aqui do lado, né, os nomes aqui, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu quero a Ana e quero também saber, sei lá, o João. Tá? O João. Muito bem, eu quero trazer deste ladinho aqui a venda, o total de vendas deste determinado vendedor aqui. O que eu tenho que fazer? Então, só para a gente recapitular, né? Igual, soma, então eu quero C, né? Eu quero somar C. Qual que vai ser o meu intervalo, né? Intervalo de verificação, né? Então, vai ser de B2 até B8, né? B2 a B8. Então, eu venho aqui, soma C, o meu intervalo vai ser de B2 até B8, tá? Então, esse vai ser o intervalo que eu vou verificar todos os nomes, certo? Muito bem. Põe um ponto e vírgula, e ele me pergunta agora qual é o critério, né? O critério,
eu quero que ele seja, ó, igual a esse cara aqui, ó, né, o Ana. Então, no caso aqui, I2, certo? Dou lá um ponto e vírgula. E qual vai ser a minha soma? Eu quero somar o total aqui, ó. Quero somar essa coluna de total. Vamos teclar aqui o ponto, o fecha parênteses e teclamos Enter. E ele me trouxe aqui, ó, que a Ana teve um total de 1.340. O que é esse 1.340? É basicamente 320 mais 820 mais 200. Então, aqui, ó, dá 1.020 com 320, 1.340. 1.340, tá? Então, ele está fazendo a soma correta. Vamos só repetir aqui no João, ó, igual, né? Soma C. Lembra que na vez passada, na aula passada, e está isso lá registrado, nós utilizamos uma tabela. Então vejam que não há necessidade de ser, né, uma tabela. Eu posso trabalhar também com os dados, né, de maneira que estejam só estruturados, né? Eu só preciso da estrutura deles, né? E aqui, então, a gente trabalha com intervalo. Então, mais uma vez, o meu intervalo de busca vai ser o nome dos vendedores, né? Ponto e vírgula. O critério, né? Que, basicamente, ele seja igual a I3 agora, ponto e vírgula. E o que eu vou somar? O F de 2 a 8, né? Fecho, Enter. E ele me trouxe lá que o João, ó, tem duas ocorrências, né? O 556 e o 1.200, que dá 1.760. Ok? Então, esse aqui foi só para recordar. Vamos. E agora, né, vamos fazer a mesma coisa, só que agora com o CONT-C. Né? CONT-C, ele vai contar, né, vou pegar aqui como é que chama? Apostila, né? A apostila aqui, ó, tem o CONT-C. O que acontece aqui, ó? Essa função vai calcular o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição, né? Então, eu tenho lá um intervalo e um critério, né, que eu vou estabelecer. Então, por exemplo, né, eu posso estabelecer lá em uma determinada faixa Ai, Laís, só você mesmo. Então, eu tenho lá uma determinada faixa, né, de verificação e eu vou, então, contar a quantidade de vezes que eu tenho a ocorrência de um determinado valor. No caso, o nome do vendedor. Então, eu vou saber aqui, ó, a quantidade de vendas. Então, vamos lá para a nossa planilha. Vou colocar aqui do lado. Vamos lá para a nossa planilha. Então, aqui, ó, eu trouxe aqui o vendedor e o total de vendas, né? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, vendedor, e eu vou trazer a quantidade de vendas, ou seja, o número, né, de vendas que ele efetivamente conseguiu em um determinado período, tá? Então, aqui a Ana, e agora eu vou fazer aqui um outro aqui, o Paulo, por exemplo, Paulo, tá? Então, o que eu faço? Olha lá, igual, agora eu quero conte, né? Conte C, e eu quero contar o quê? Eu quero contar o intervalo aqui, eu quero contar os vendedores, né? Que sejam iguais a este vendedor aqui, ó. Enter, e ele me trouxe 3, porque nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 ocorrências da Ana. No caso do Paulo, lá, igual conte.c, né? O intervalo, o nome dos vendedores, ponto e vírgula, eu quero igual a este nome aqui. Enter. E ele me trouxe 2. Por quê?
eu tenho aqui, ó, é Paulo, né? Paulo e Paulo aqui, ó, duas ocorrências naquela gama de valores ali que nós temos na tabela, tá? Tudo bem, Nossa, pessoal? isso foi para mim excelente, porque eu tenho que fazer uma contagem semanal de vários registros e às vezes eu ficava só colocando, só fazendo filtro. Sim. Aí você faz o filtro, ele some as outras referências, você fica perdido. E esse daqui não, esse aqui você já faz a contagem, ele vai continuar mostrando para você a tabela ainda. É isso aí. Perfeito. Agora eu vou voar. Ei, de 2 horas vai levar 20 minutos para fazer o que eu tenho que fazer. Olha só o tempo, hein? Olha o tempo. Aí agora Nossa. já vai dar para você dormir mais, ó. Tá vendo, Hudson? Não, isso no trabalho, professor. Agora, ao invés de ficar protelando serviço ou acumulando serviço, dá para resolver mais coisa. Ah, mas dá para dar um cochilinho lá também, né? Ou pelo menos fazer uma meditação, hein? Lá é meio complicado, viu? Uma barulheira do caramba, não dá nem coragem de fazer isso. Mas maravilha, então. Gente, vamos ficar por aqui hoje e aí na próxima aula a gente continua a partir daqui, tá bom? Muito obrigado aí pela presença. Boa sorte, Hudson, lá na fala. Tô lá prestigiando, hein? O Débora já tá cutucando aqui no WhatsApp, já tô chegando, né? Então tá bom, gente. Um abraço, professor. Obrigado. Um abraço para todos aí. Boa semana, né? Bom dia, boa semana.